Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. É uma alegria poder estar com vocês novamente, é uma alegria podermos ter esse tempo para leitura e meditação da palavra. Nesta Noite da Esperança nós vamos trabalhar um tema bem próximo daquilo de uma mensagem que o reverendo Marcos Nunes, nosso pastor, pregou no domingo retrasado, como enfrentamos os problemas, e ele fez uma belíssima reflexão a partir da multiplicação dos pães, naquele momento de Jesus com seus discípulos e também com aquela multidão toda. Nós vamos trabalhar um tema muito parecido nesta noite: como reagimos diante dos problemas. Então, só que a nossa reflexão vai ser a partir do texto do Antigo Testamento, de Neemias, e um período bastante complicado na história de Israel, na história de Neemias, né? Um texto também, creio eu, que você já deve ter lido em algum momento da sua história, e nós vamos trazer a nossa memória, trazer a nossa reflexão mais uma vez, e certamente Deus vai falar mais uma vez ao nosso coração, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Lembrando que é muito importante você dar um like nesse texto, nesse vídeo, que você curta, que você compartilhe, né? Nós procuramos compartilhar a palavra e é importante que a gente compartilhe com amigos, vizinhos, conhecidos, né? E sempre esperançosos de que a palavra possa tocar o coração das pessoas, possa alimentar, possa abençoar. Amém? Nós vamos orar e assim vamos meditar na palavra do Senhor. Oremos. Senhor, grande é o teu nome, único e digno de adoração. Apesar da tua grandeza e poder, o Senhor nos permite invocar o teu nome. O Senhor nos permite estar na tua presença e falar contigo. E melhor ainda, o Senhor nos permite um relacionamento íntimo. E através do teu Filho Jesus, o nosso Mestre e Salvador, aprendemos que podemos nos relacionar contigo, invocando, chamando como Pai. Pai amado, Pai querido. E assim nós nos sentimos. O Senhor sendo nosso Pai, e nós somos os teus filhos. Somos acolhidos, somos abraçados e sentimos e percebemos o teu amor revelado em tantas formas, de tantas maneiras, amor revelado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Se conosco, ó Deus, nesta noite da esperança, que a tua palavra seja mais uma vez fonte de vida, fonte de alimento, fonte de água que refrigera a nossa alma, fonte de descanso, de conforto, de consolo, de sabedoria, discernimento, exortação que vem de ti, ó Deus, disciplina para a nossa vida, porque nós queremos ser orientados e disciplinados por ti para vivermos uma vida de comunhão, consagração, comprometido com o teu bem. Se conosco nesta noite, ó Pai, nós também teremos um momento de colocarmos diante de Ti, ó Deus, as nossas petições, nossas, de amigos, conhecidos, porque cremos que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor intervém de maneira graciosa em favor de nós e daquele a quem nós clamamos. Então, se conosco, ó Deus, nesta hora, agradecemos a presença de todos e a oportunidade da tecnologia, da internet, do vídeo, da gravação, e que nós possamos aproveitar essa tecnologia e espalhar a Tua palavra, ó Deus, para todos os cantos da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler na linguagem de hoje, Neemias capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, aplicativo, ou acompanhar no computador, ou apenas ouvir, fique à vontade. Capítulo 1 de Neemias, no Antigo Testamento, diz assim:
Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá, com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a cidade de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda tinham sido conservados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, Deus. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Quero começar então essa reflexão lembrando daquilo que a gente tem vivido, ou pelo menos temos acompanhado no Rio Grande do Sul. Eu creio sim que de todas as enchentes que nós tivemos no Brasil, salvo alguma que eu não me lembre agora e que seja mais grave, mais intensa do que essa, eu entendo que essa tem sido... E nós temos história de 1941 lá naquele mesmo lugar, em Porto Alegre, naquela região toda, naquele delta. Assim, muito grave a destruição, a gente tem acompanhado, né, dia a dia, e agora com a água que está baixando, o rastro de destruição é imenso. E isso comoveu toda a nação, nos comoveu,
E eu me lembro de acompanhar a televisão em alguns momentos e ficar bastante sensibilizado, todos nós ficamos. Neemias parece que recebe notícia, lógico que não como nós, e temos a oportunidade de acompanhar ao vivo com a tecnologia, com a televisão, com o poder da comunicação hoje, mas ele também recebeu notícias de que Jerusalém estava destruída, não totalmente, mas havia destruição. E a notícia é assim: aqueles que não morreram voltaram do exílio babilônico e estão lá tentando viver naquela realidade de destruição dos muros, destruição da cidade, naquele momento de morte, de crise terrível. Conversando com o missionário Marcos, que esteve lá, nosso missionário, esteve lá no sul, antes dele vir embora, já a água estava começando a dar sinais que estavam descendo as águas, né? E ele comentou comigo, a gente já percebia aquele cheiro de morte, aquele cheiro de podridão, que é essa realmente a sensação, né? Muitas mortes, muitos animais e o barro, aquele barro do rio, aquelas folhas, as coisas, muita água vão apodrecendo, vão dar aquela sensação e esse cheiro de morte. E quando eu estava me preparando para essa noite da esperança, eu me lembrei dessa expressão, quando Neemias recebe a informação de que aqueles que não morreram, a cidade em destruição, provavelmente também pós-exílio, pós-guerra, pós-destruição, certamente a sensação, esse cheiro de morte. E aí, pegando esse episódio histórico de Israel e esse texto de Neemias, tanto Neemias quanto Esdras, eles escrevem especificamente relacionados a esse momento de exílio e de reconstrução de Israel. Me chama muito a atenção, e aqui é o tema da nossa reflexão nesta noite, como reagimos diante dos problemas. Eu quero chamar a atenção para a reação de Neemias. Então, a primeira reação que nós lemos no texto, né? Ele recebeu a notícia de morte dos seus compatriotas, dos seus irmãos. O povo judeu ele tinha essa relação muito forte relacionado à etnia, relacionado à nação. Eles tinham uma relação, irmão mesmo, um judeu, mesmo não sendo irmão de sangue, mas eles reconheciam essa forma de se relacionar e de pertencer à nação de Israel, ao povo de Deus. Eles se reconheciam como irmãos. E quando ele recebe aquela notícia, a primeira coisa, então, ele chorou dias, e ficou sem comer diante daquela desgraça, diante daquele problema tremendo relacionado ao povo, ao seu povo, ao povo a que ele pertencia, ao povo a que ele amava. Então ele chorou demais, né? Ele se entristeceu. No capítulo 2, quando a gente continua lendo essa história de Neemias, ele é copeiro do rei, ele é um serviçal do rei da Pérsia, Artaxerxes, e assim, o texto nos demonstra que o rei ele tinha um relacionamento de confiança e de convivência muito boa com o rei, porque o rei, e assim, era um cargo de extrema confiança. Já naquele tempo, já entre as monarquias históricas no mundo, naquele mundo, já havia estratégia de repente, matar ou derrotar um rei, você envenená-lo, né? Era uma forma, era uma estratégia de derrotar um rei inimigo, você colocar alguém a serviço dentro do palácio, dentro da corte, e matar esse rei de forma sem provocar uma guerra direta. Era uma estratégia silenciosa, oculta, né? E aí tinha o copeiro, o padeiro,
confeiteiro, o cozinheiro, aqueles que cuidavam da comida do rei, eles eram selecionados com muito cuidado e era assim, eram pessoas de confiança. A gente pode lembrar, inclusive, a história de José, né? José, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro que estavam presos quando José foi levado ao Egito. E a gente percebe na história de que o rei olha para Neemias e fala assim: você nunca esteve triste diante de mim e hoje você está triste. Então o rei ele olha para Neemias e tem uma relação de confiança, que geralmente servos, escravos, eles não são olhados e nem respeitados pelos seus senhores, mas a gente percebe essa relação de confiança e de até uma certa, dentro do aspecto, uma certa intimidade. Ele olha para o rei e falou: você nunca esteve triste diante de mim. Ou seja, Neemias era uma pessoa simpática, gentil naquilo que ele fazia, e ele fazia muito bem, e ele era uma pessoa agradável sempre na presença do rei. Mas a notícia da desgraça de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, muda o semblante de Neemias, e o próprio rei a quem Neemias servia percebeu. Tal era a tristeza dele, o destaque da tristeza. Então a primeira reação, ele chorou, ele se compadeceu. Né? Ele se compadeceu, ele se solidarizou com o povo que estava em Jerusalém. E a gente pode dizer o seguinte: Neemias vivia uma situação estável, confortável. Era um homem de confiança dentro do reinado de Persa, era um homem de confiança do rei Artaxerxes, era alguém que estava ali, tinha uma estabilidade, ou seja, ele estava muito bem ali. Ele poderia ter simplesmente falado: chorei, mas tudo bem, vou orar e tal. Não, a reação dele foi de compadecimento, de solidariedade, de compaixão com o sofrimento dos seus irmãos. Jerusalém, a casa da sua família, a sua casa, apesar dele estar fora. Né? Então essa é a primeira reação. E eu destaco, às vezes nós nos tornamos insensíveis em relação às desgraças alheias. Né? O problema não era de Neemias, era um problema da nação de Neemias. E às vezes a gente cria esse sistema de isenção, se isentar do problema. Né? Não, o problema está distante, está lá, eu estou bem aqui e tal. E chama atenção também, a gente pode pensar quantas vezes a gente se sensibiliza, mas não age. Não tem uma ação concreta, não tem uma reação concreta. Então a primeira coisa, ele se sensibilizou, ele se compadeceu. Né? A primeira reação, ele sentiu o sofrimento daquelas pessoas, e ele chora, ele se compadece. E o mais importante aqui, nós precisamos nos compadecer, e nós precisamos que esse compadecimento, esse sentimento, não seja apenas da minha autocapacidade, da minha capacidade de perceber, mas que seja a presença de Deus no nosso coração, porque ele passa então a orar. Ele toma conhecimento daquela desgraça toda, ele toma conhecimento da destruição, e ele então vai para a presença de Deus e se prostra em oração. E a oração dele também é significativa, porque ele ora, ele pede perdão, porque ele entende que aquela situação toda é consequência do desvio da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus. E eu digo com muita tranquilidade, aquela desgraça toda que a gente acompanha no Rio Grande do Sul é pecado nosso enquanto humanidade, porque a gente não respeita a criação, a gente não respeita a obra da criação, a gente constrói em lugares inadequados, né? Os pobres acabam construindo lugares inadequados, porque lá no Rio Grande do Sul quem está mais sofrendo são os pobres, né?
Todos estão sofrendo, os empresários, os ricos estão sofrendo, mas quem está sofrendo mais são os pobres. As áreas alagadas estão mais relacionadas àqueles que são pobres. Geralmente os ricos têm condições de construir em lugares de maior segurança, nos lugares mais altos. Essa é uma análise que eu faço e com toda tranquilidade, com toda humildade, não estou querendo apontar e criticar e nem... ou seja, nós enquanto humanidade não respeitamos a criação e isso também faz parte do nosso pecado. E mesmo que Neemias não estivesse relacionado diretamente com aquele pecado, ele se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, nós pecamos. Isso também é humildade diante do Senhor. É se colocar diante do Senhor e dizer assim: nós pecamos, nós erramos e precisamos da tua misericórdia, perdoa, nos capacita. E ele pede capacitação de Deus, ele pede orientação de Deus, ele pede o favor de Deus para intervir naquela situação. Então eu entendo que Neemias assim, é fundamental para nos ensinar isso. Não querer lavar as mãos diante das desgraças que acontecem tão distantes de nós, e a gente tem a tendência de falar: eu não tenho nada a ver com aquilo. É sensibilizar e perceber que nós temos a nossa parcela e nós precisamos clamar, pelo perdão dos nossos pecados, os pecados da nossa nação. Eu acho muito interessante esse detalhe na oração de Neemias. Eu pequei, o meu povo pecou. A gente percebe essa mesma atitude em Isaías, no capítulo 6, quando ele teve a revelação do trono de Deus. Ele diz: eu sou pecador e pertenço a um povo pecador. Então, nós somos pecadores e precisamos clamar pelo nosso perdão, mas o perdão da nossa nação, do nosso povo. E assim, a primeira coisa que nós precisamos aprender é se sensibilizar e orar. A primeira reação concreta é orar, é buscar sabedoria e direcionamento de Deus para a gente intervir na realidade. Devemos tomar cuidado para não nos tornarmos insensíveis e às vezes apenas emotivos, mas que as nossas lágrimas possam se tornar em atos concretos reais. E eu quero citar aqui um salmo que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Devemos chorar, nos prostrar diante de Deus, clamar para que Deus perdoe os nossos pecados, os pecados dos nossos irmãos, da nossa nação, do nosso povo, diante das crises, dos problemas e das desgraças que podem surgir. A primeira coisa que nós temos que fazer é não se desesperar, mas sim buscar a face de Deus em oração. Agora, um outro detalhe que está no texto que eu acho importantíssimo para nós, verso 8 e 9, é lembrar quem é Deus e o que Deus tem capacidade para fazer, e essa lembrança, ou seja, olhar para o passado. Ele cita no verso 8 e 9 isso: o Senhor é o Deus da aliança, a aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo no passado. O Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que libertou do Egito, é o Deus que levou até a terra. O Senhor é um Deus fiel, ou seja, nós precisamos, no momento da desgraça, no momento que surgem os problemas, que afloram os problemas, que nós somos impactados com uma situação de destruição, de dor, de sofrimento, de crise, de tempestade, é orar, é se sensibilizar, é buscar Deus em oração, mas também lembrar quem é Deus e o que Deus já fez na história da humanidade. Isso fortalece a nossa memória. O profeta já dizia: quero trazer a lembrança, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que nos dá esperança? Lembrar quem é Deus e o que Deus tem o poder de fazer, o que Deus já fez na história da humanidade, na história do Antigo Testamento, na história de Israel, na história da igreja primitiva, na história da igreja em todo o tempo, na nossa própria história. Isso traz
conforto, consolo e esperança. Eu estou diante dessa crise, desse problema, dessa destruição imensa e grandiosa. Essas coisas têm o poder de trazer um desânimo imenso a nós, um sentimento de desistência, de frustração, de derrota, assim, não somos nada, não temos poder de fazer nada. E são sentimentos que invadem o nosso peito quando nós enfrentamos essas situações. Vê a destruição da tua casa, tudo, a água levou tudo. Lembrar que Deus tem poder de fazer novas todas as coisas. Então, quando Neemias lembra da aliança de Deus, aliança firmada com o povo de Israel, lá no Egito, né? O povo estava há mais de 400 anos vivendo ali como escravos. Escravos! Deus ouve o clamor. Eu gosto muito dessa expressão. Né? Quando Deus fala com Moisés, diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo, e você vai falar com o faraó, e eu vou libertar o povo, e o povo vai sair do Egito para me adorar numa terra que eu vou preparar para eles. Ele lembra então esse Deus, ele lembra, e nós precisamos ter essa mesma reação quando somos impactados com a realidade da destruição, da desgraça, do terror, daquilo que pode trazer um medo tremendo em todos nós. Lembrar quem Deus é e lembrar aquilo que Deus já fez na nossa história. Isso certamente vai trazer sobriedade. Isso certamente vai trazer paz ao nosso coração. Isso certamente vai trazer ao nosso coração uma esperança. E nós vamos continuar caminhando segundo o propósito do Senhor. E aí, a última expressão que eu gostaria de destacar e refletir nesta noite com vocês, meus irmãos e irmãs. Neemias teve que animar as pessoas para que a reconstrução de Israel acontecesse. E você vê, ele não era animado em si só, ele foi reanimado, ele foi animado por Deus. A oração, aquele momento diante de Deus, o clamor a Deus, dias ele passou clamando, dias ele passou chorando e falando com Deus. Esse momento com Deus o reanimou, renovou a sua esperança, renovou as suas forças, renovou a sua esperança de que Deus estaria direcionando, Deus estaria preparando, tanto que quando ele apareceu diante do rei Artaxerxes, ele não disse absolutamente nada para o rei. Ele só disse alguma coisa para o rei, quando o rei olhou para ele e falou assim: você nunca esteve triste diante de mim. Aí sim ele abriu os lábios para falar. Ele entendeu que aquilo foi a oportunidade do Senhor, que aquele foi o momento que o Senhor preparou para que ele pudesse interceder e falar com o rei. Porque naquele tempo, isso faz parte da monarquia, é protocolo da monarquia, você só se direciona com o rei se ele te permitir. Se ele dizer assim: você tem alguma coisa para falar? Você pode falar agora. Essa é o protocolo da monarquia, principalmente daquele período. Então, quando o rei olha para ele, e a gente pode assim, o rei teve essa percepção, ou Deus lhe deu essa percepção, né? Mas foi o momento, foi aquele momento, e Neemias entendeu que foi o momento que Deus lhe deu. E aí ele teve a oportunidade, ou seja, aquele momento de oração, ele pediu a Deus e Deus direcionou, Deus criou as situações, Deus abriu as portas, ele conseguiu de Deus um favor. Ele era escravo, ele era um homem de confiança, mas ele era escravo. Ele estava exilado no Império Persa. Ele havia sido colocado ali como escravo, como servente, ainda que era alguém de confiança. Assim como José no Egito. E o rei lhe deu permissão de falar.
E o rei lhe deu cartas autorizando ele a entrar e passar nas fronteiras. O rei lhe deu cartas para que ele pudesse usar a madeira, para que ele pudesse usar os materiais, para que ele pudesse reconstruir Israel. Ele recebeu autoridade, ele recebeu auxílio, Deus mandou uma guarda para ir junto com ele. Olha só se não é Deus preparando o coração deste rei Artaxerxes e preparando o caminho de Neemias para que ele pudesse reconstruir Jerusalém. E isso animou o coração de Neemias, e certamente isso também ele teve condições de dizer: olha gente, vamos reconstruir, nós temos essas possibilidades. Deus foi conduzindo, Deus foi capacitando, Deus foi dando todas as condições para que a gente pudesse reconstruir, porque às vezes quando as pessoas que estão vivendo aquele momento de destruição, elas entram num estágio de depressão, de derrota, isso é natural. E Neemias foi ali também alguém que motivou. E preste atenção, ele precisou da motivação de Deus, porque ele ficou chorando vários dias. Ele entrou num processo de depressão, Neemias. Ele entrou num processo de tristeza ao saber notícia. Mas ele chorou na presença de Deus, e Deus reestabeleceu o seu vigor, o seu ânimo, para que ele pudesse cumprir com a reconstrução, que ele fizesse exercer esse trabalho. Ele precisava ser reanimado, ele precisava de ânimo. Deus lhe deu ânimo, Deus lhe abriu as portas para que as coisas acontecessem, e ele foi animado por Deus, e assim ele se serviu, ele foi utilizado por Deus para reanimar Israel. Até o ânimo de Neemias foi Deus quem colocou. Foi Deus quem colocou no coração, porque diante da destruição, a gente entra num processo de derrota, e se a gente não tiver o auxílio de Deus, e se a gente não buscar a face de Deus, a gente vai entrar num processo de derrota até se acabar totalmente. Mas Deus animou, reanimou Neemias, realizou as obras necessárias para que ele pudesse ir para Jerusalém. E ele chegou animado por Deus e com as coisas nas mãos para reconstruir Israel, e animou o povo e reconstruiu Israel. Eu quero finalizar então, para que também nós tenhamos um tempo de oração, de intercessão. Ainda que a destruição seja grandiosa, nada é maior do que Deus. Deus tem o poder de todas as coisas, porque Deus criou tudo do nada. Então reconstruir para Deus é algo mais simples do que criar. Para Deus não existe coisa difícil. Para Deus não existe coisas impossíveis, porque Ele tem o poder de toda a criação. O povo de Deus se encontrava sem forças. Deus ergue, Deus motiva, Deus traz renovo, Deus renova as forças de Neemias, renova as forças do povo. Deus dá provas da reconstrução e ajuda o povo a reconstruir não só os muros, mas reconstruir o ânimo, reconstruir a vida, Porque uma destruição como essa pode destruir o povo, pode destruir as pessoas. E Deus reconstrói a vida, Deus renova a força, Deus renova o vigor, Deus renova a alegria, Deus renova tudo aquilo que é necessário ser renovado em nós e naquilo que nós precisamos para sobreviver. Eu não preciso dizer para você que eu estou num processo de renovação, de restauração, depois da Covid, todos nós, porque a Covid-19 trouxe uma destruição inigualável sobre o nosso tempo, sobre as nações. Perdemos amigos, perdemos irmãos, perdemos parentes, perdemos muito, perdemos saúde,
Quem podia acreditar que nós teríamos renovação? E aqueles que não morreram, assim como eu, temos o dever de dizer da alegria da renovação que Deus tem o poder de fazer na nossa vida. Deus tem o poder de reavivar. E isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar então. Desculpe as lágrimas. São lágrimas de alegria, são lágrimas de emoção de ver a graça de Deus, o amor de Deus, a capacidade de Deus renovar, a capacidade de Deus trazer vida a coisas e pessoas, a situações que nós olhamos e não conseguimos enxergar, renovo, restauração. Deus tem esse poder grandioso e maravilhoso. Creia nisso. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra ao nosso coração. Obrigado por esse momento na Tua presença. Somos tocados pela Tua palavra. Ela tem poder de vida, de restauração, de esperança. Sim, ó Deus, nós enfrentamos situações diversas na nossa vida. São tantas as situações que nos traz esse sentimento de destruição, traz esse sentimento de desolação, traz choro porque nos sentimos fragilizados diante das desgraças que acontecem na vida, diante das destruições, diante de tantas e tantas situações que traz esse sentimento ao nosso coração, Pai. E nós temos percebido, e nós temos testemunhado o Teu poder, o poder de reavivar, o poder de restaurar, o poder de trazer aqueles que estão derrotados, trazê-los novamente à vida, trazer a alegria, trazer o ânimo, trazer a disposição, porque estão firmados na fé, estão firmados na Tua graça, estão firmados no Teu amor, estão firmados na fé em Ti, que Tu, ó Senhor, é o Deus que tudo pode. Nós podemos realmente abrir os olhos e ver só morte e destruição diante de nós. Mas o Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu toda e qualquer destruição, o Senhor já venceu impérios grandiosos. São tantos os impérios que tentaram de alguma forma destruir o Teu povo e não conseguiram, porque o Senhor é maior que todos. Impérios que passaram pela face da terra na história, que demonstravam ser indestrutíveis, infalíveis, já ruíram, e a Tua igreja permanece, Senhor. Porque a Tua igreja está baseada em Ti. Tu és a rocha. Tu és a rocha da nossa existência. Então, ó Deus, que nós tenhamos esse sentimento de quando o problema surgir diante de nós possamos falar ao problema: eu tenho um Deus comigo, um Deus que nos sustenta e um Deus que é maior do que todas essas coisas. Traz essa palavra, ó Deus, toca o coração dos Teus filhos e filhas que estão ouvindo esta mensagem nesta noite, toca o nosso coração para que a gente possa perceber quão grandiosa é a fé em Cristo, é a esperança, e quanto é grandioso essa mensagem de que o Senhor é dono da vida, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, o Senhor é o Criador sobre todas as coisas, e o Senhor tem o poder de reavivar, o Senhor tem o poder de ressurreição, e nós cremos. Alcança cada um dos Teus filhos e filhas que estão vivendo um momento difícil hoje. Que a palavra de vida, a palavra de ressurreição
palavra de esperança, toque o coração de cada um dos irmãos e irmãs. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão e irmã, grande abraço para você. Deus abençoe. Até a próxima. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus